Oi, tudo bem? Eu sou a Lari do Ogarfar e hoje eu vou mostrar uma receita pra você necessária. Tenho certeza que você já comeu brigadeiro na sua vida ou já quis aprender a fazer. E este é um docinho de maior prestígio nacionalmente e é o doce da confeitaria brasileira que é mais conhecido fora do Brasil também. Agora, você já parou pra pensar qual seria a história desse doce? Vários achismos, várias pessoas, enfim, são trazidas à tona quando a gente fala da história do brigadeiro. E a verdade é que é realmente difícil você dizer a origem de uma receita, citando pessoa, data, época, enfim, porque receita é algo que pode ser criado por uma pessoa e pode ser publicado por outra, sabe? Pode ser publicado tempos depois da criação, depois que já está instalado nacionalmente. Então o que a gente pode fazer aqui neste momento é refletir um pouquinho sobre o Brasil da possível época. Por um artigo que eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo, a gente tem a informação de que provavelmente o doce ele estava à tona no Brasil a partir da segunda metade da década de 1940. Neste período, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo no país. 1940, a gente estava no momento ditatorial do governo Vargas, um momento onde o Brasil passava por isso e o mundo passava pela Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, o Vargas se manteve distante da guerra, não se posicionou, mas depois ele decidiu se posicionar a favor dos Estados Unidos, ou seja, pró-democracia, porque era basicamente o que estava sendo discutido na Segunda Guerra também. Só que o que não fazia sentido é que o Vargas promovia um discurso ditatorial no Brasil e estava apoiando e levando pessoas brasileiras para a guerra, enfim, mobilizando a nação por uma causa que era a democracia. E todos os brasileiros se devem ter ficado tipo assim. Tá bom, então, qual que é a sincronia, sem sentido? Até esqueci a palavra. Eles devem ter ficado que nem eu fiquei agora. Então, gente, para evitar que os brasileiros começassem a questionar as reais intenções de Vargas ter se posicionado a favor dos Estados Unidos, ele decidiu criar um ambiente de tensão nacional. Tá tudo bem, vamos criar um problema para eles sentirem que eles precisam se posicionar. Começou a faltar alimentos básicos para a cozinha brasileira, como por exemplo o leite fresco. Ainda que a gente tivesse uma indústria bem fortalecida aqui nacionalmente, com medidas inclusive que antes eram apoiadas por Vargas, e agora acabaram muitos dos incentivos, os brasileiros tiveram que se reinventar. Eles tiveram que buscar outros ingredientes. Mas calma aí, vamos entender outra coisa que estava acontecendo. 5 anos depois, a gente teve a primeira eleição para a volta democrática no Brasil. Essa eleição foi marcada pela presença de um candidato, Brigadeiro Eduardo Gomes. Ele tinha seus comícios, que eram frequentados, e muito do seu público era feminino. Isto porque essa era a primeira eleição que nós teríamos voto feminino, não de maneira total. Situação peculiar, porém era o primeiro voto feminino aqui no Brasil. E essa situação fez com que Brigadeiro visse uma oportunidade de público. E ele realmente se voltou para essas pessoas e ele tinha um comício formado por muitas mulheres. E a história que a gente tem da criação do Brigadeiro é que talvez essas mulheres fizessem uma espécie de doce que era feito com cacau, não se sabe exatamente se era o brigadeiro, que era distribuído nesses comícios, ou então era vendido para favorecer a campanha eleitoral desse candidato. É uma possibilidade. A questão é que a gente precisa falar que isso tudo está inserido nesse governo Vargas e que talvez não tenha sido só este fator que levou à criação do brigadeiro. Até porque A gente não tem confirmação se realmente aquele doce era o brigadeiro, né? Mas ficou com o nome dele, então alguma coisa esse cara tem. a questão é que toda essa situação de tensão econômica que o Vargas provavelmente criou, ele acarretou nessa crise do leite, que foi chamado de crise do leite anos depois, que teve um estouro no ano da eleição de 1945. Né? E o que os brasileiros tinham que fazer numa situação como essa? Tinham que buscar formas de sobreviver. A confeitaria foi o que mais sofreu, porque usava muito leite, leite fresco, né? Teve que se reinventar. Então a gente começou a ter produção de cacau, produção de leite condensado, que eram produtos, estes produtos industrializados, eles vinham com uma ideia muito americanizada. Por isso que até aqui no quadrinho de hoje tá com uma piadinha, que é o American Way of Brigadeiro, porque aqui no Brasil, os americanos, por incentivo de Vargas, lembrando que a gente estava apoiando os Estados Unidos, eles incentivavam muito o American Way of Life. E o que é American Way of Life? É aquela praticidade, é você gastar menos tempo na cozinha, você que é dona de casa, deixa o fogão fazer seu trabalho, não precisa se debruçar sobre atividades domésticas, você precisa de mais tempo livre, você precisa utilizar produtos prontos, industrializados. E foi isso que foi sendo jogado, bombardeado para os brasileiros da época. Então, o leite condensado, que inicialmente, na sua criação, ali em 1920, se eu não me engano, ele era usado simplesmente de uma maneira de conservar o leite. Leite condensado é um leite com açúcar, que ele foi retirado grande parte da água, e ele era usado simplesmente para você dissolver parte desse leite condensado com água e beber como se fosse leite fresco. Era esse o intuito do leite condensado. Porém, foi começando a ser utilizado em outras preparações. E aqui no Brasil, a gente levou para confeitaria. Criamos um docinho feito de leite condensado e cacau, que era o que a gente acabou tendo mais disponível depois desse ambiente de tensão.
Então, gente, o nosso docinho que é tão nacional, tão Brasil, tão aqui nossa terra, ele, na verdade, ele representou a ruptura de uma confeitaria brasileira. Porque a confeitaria brasileira anterior a isso, ela era baseada muito na confeitaria portuguesa. Muita utilização de ovos, de açúcar, de leite. E agora a gente está indo para uma industrialização dessa confeitaria. Então, o nosso docinho, ele remeteu muito ao que o Vargas queria impor aqui nacionalmente, o que os Estados Unidos estava tentando impor no mundo, e viralizou. O brigadeiro, que com certeza ganha um espaço enorme no nosso coração até hoje, e o brigadeiro ganhou o espaço principal. Por isso, eu quero que você veja essa receita com o coração quentinho, sabendo que você vai poder comer brigadeiro de novo, porque a receita é vegana, sem glúten, sem o que mais? Não sei. E você pode comer de colher, você pode rechear ovo de Páscoa, pode rechear bombom. Se você quiser mais firme, coloca mais chocolate. Bora pra receita. Para essa receita, você vai precisar leite de coco em pó, cacau em pó, açúcar demerara, chocolate vegano, esse aqui é 54% cacau, creme de leite vegetal, óleo de coco e óleo essencial de hortelã. Vamos agora para o modo de preparo. Em um liquidificador, você vai acrescentar água fervente, leite de coco em pó e o açúcar demerara. Esses são os ingredientes do nosso leite condensado vegano. Para ficar bem lisinho, você vai bater por 1 minuto em velocidade máxima no seu aparelho, tá bom? E aí a gente já vai ter uma ótima base para conseguir usar no nosso brigadeiro. Caso você queira, você pode utilizar outro leite em pó de sua preferência. E agora, com seu leite condensado pronto, leve este conteúdo em uma panela funda com cabo, tá? Para evitar que você se queime, é importante. Também pode colocar o creme de leite vegetal. Misturar também o óleo de coco. E aqui eu vou misturar o cacau junto com os ingredientes nessa parte. Misturar por 1 minutinho antes de levar ao fogo para que não se formem grumos. Entretanto, você pode bater em um liquidificador também, se você preferir, por mais 30 segundos. Coloca o cacau, bate por 30 segundos e mistura na panela. Você que sabe, tá bom? Vamos lá, agora pro fogo. Cozinhar por 3 minutinhos ou até que fique no ponto de desgrudar da panela. Gente, vocês vão cozinhar até chegar nessa textura, tá? Talvez aí no seu aparelho, com os ingredientes que você usou, porque pode ter variação de granulometria, pode ser mais tempo ou menos tempo. Então aqui foram 3 minutinhos. Você vai acrescentar 1 gotinha do óleo essencial, tá? Não acrescente mais do que isso, porque senão o seu doce vai se estragar, vai ficar com gosto de perfume. E o chocolate também. Tudo isso fora do fogo. Por quê? Para não evaporar o óleo essencial e também para o chocolate não queimar, que a gente tem um limite de temperatura para se trabalhar com chocolate, tá bom? Então aqui você vai misturar muito bem por 1 minutinho e sucesso. Vai na fé que vai derreter o chocolate, vai ficar maravilhoso. Olha só que interessante, que depois de 1 minutinho, como ele fica super cremoso, super brilhoso. Esse já é o ponto certo, já tá totalmente derretido. Olha, meu porvo, depois de 12 horas de estabilização na geladeira, ele fica assim. Olha como a textura muda. Se você deixar em temperatura ambiente, ele vai ficar mais molinho, tá? Aqui eu finalizei com um pouquinho de cacau em pó. E claro, né, uma folhinha de hortelã. Olha que delícia, já tá pronto para comer. Olha essa sugestão também de utilização. Você pode passar nas bordas de um copo para você fazer um baita de um milkshake. Milkshake de brigadeiro. Olha que delícia. Ai, gente, pelo amor de Deus, façam essa receita. Perfeito, né? Olha isso, gente. Me diga aí, você gostou da receita? Você vai fazer? É muito fácil, né? Gente, tem vários processos de substituição possível nessa receita. Eu já fiz vários testes, este é o meu preferido, estou compartilhando com vocês. Eu prefiro mesmo usar o leite de coco em pó, acho que dá um diferencial. Sei que ele é um pouco mais caro, mas acredito que seja mais saudável do que utilizar extrato de soja e ele é mais gostoso também. Eu espero que vocês façam o que vocês gostem e me digam o que vocês acharam. Deixa o like no vídeo, me ajuda comentando aqui o que você achou, enviando essa receita pra quem precisa saber dessa receita, pra quem quer saber da história do brigadeiro. Enfim, um beijo e me mandem sugestões do que vocês querem ver por aqui. Tchau!